Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer uma boa madrugada para você que nos acompanha no canal Elias Cruz. Pessoal, hoje estamos começando a primeira aula do curso de Direito Tributário. Nosso curso vai transcorrer da seguinte forma, tá? Não será um curso regular, não é isso? A gente vai trazer, digamos, o que a gente chama, né, de uma revisão avançada, mas com todas as questões do ano de 2018, tá certo? Nada de questão dos anos anteriores, sempre 2018 com o material mais atualizado possível, e a gente já começa hoje falando de algumas questões que já foram cobradas no ano de 2018, já nesses meses de janeiro e fevereiro. Eu trouxe algumas questões, pessoal, não só do CESP, não só da FCC, mas também de algumas prefeituras e de outros estados. Então, a gente tem essa preocupação de trazer esse material atualizado, mas também de questões que versem sobre assuntos que foram, digamos assim, didaticamente escolhidos para a gente tratar, né? Então, na nossa primeira aula, vamos falar do quê? Exatamente do tributo. O que é o tributo, né? A gente está falando do direito tributário e a gente primeiro precisa entender o que é o tributo. Então está lá no artigo 3º, não é isso? Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é o conceito de tributo, está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Mas, pessoal, antes, né, da gente tratar um pouquinho mais sobre ele, a gente vai abrir, né, a gente vai dissecar o nosso conceito de tributo. Mas antes, vamos ver uma questão de concurso já de 2018 que cobrou esse entendimento. Então tá aí, ó, lá do município de São Bernardo, lá no Maranhão. A banca foi a Banca Machado de Assis. Olha o que ele fala: tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é literalmente o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Aí diz, são classificados como tributos. Então ele está perguntando quais são as espécies tributárias. Então quando ele pergunta quais são as espécies tributárias, a gente precisa fazer um pequeno destaque. Que o quê? Lá no nosso Código Tributário Nacional, lá mais precisamente no artigo 5º do CTN, ele fala o seguinte, que tributos são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Ponto. É isso que fala o nosso Código Tributário Nacional. Aí você vai na Constituição Federal, no artigo 145, também fala lá, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, tá aí, ó, taxas e as contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas. Até aí, né, foi recepcionado o que está lá no nosso Código Tributário, mais precisamente no artigo 5º, de acordo com o artigo 145 da Constituição Federal. Mas também já é pacífico o entendimento que nós temos mais duas espécies. E quais são elas? Estou trazendo aí para vocês, ó. Lá no artigo 148, ele já consolida o entendimento que a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Esses empréstimos compulsórios também é uma das espécies, né? Havia uma divergência se o empréstimo compulsório é tributo ou não é tributo. Bem, pela Constituição Federal, já temos jurisprudência do STF quanto a isso, está pacificado esse entendimento que o empréstimo compulsório é uma das espécies tributárias também. E temos as contribuições, né? Como vocês podem visualizar ali, eu destaquei, temos as contribuições sociais, as interventivas para fiscais especiais e a de iluminação pública, né? Cada uma tem suas peculiaridades, tem alguns detalhes aí, mas que a gente vai tratar quando a gente for falar de cada espécie dessas aí, tá certo? A gente vai falar uma por uma, tá bom? Hoje a gente vai se limitar ao conceito e dizer quais são, né? Mas a partir da próxima aula a gente vai tratar de uma por uma e falar dos detalhes da competência privativa, né? Assim por diante. Bem, como eu falei da jurisprudência, eu não poderia deixar de apresentar para vocês aí
a jurisprudência sobre o assunto, as diversas espécies tributárias determinadas pela hipótese de incidência ou pelo fato gerador. Vamos aprender o que é esse fato gerador, da respectiva obrigação, né? Obrigação principal, obrigação acessória. Vamos falar sobre tudo isso aqui no nosso curso. Então tá aí, ó, os impostos, as taxas, as contribuições que são de melhorias sociais especiais. Veja que neste momento ele ainda não falava da contribuição de iluminação pública, e a D, os empréstimos compulsórios. Então veja que é um entendimento. Mas como eu falei da contribuição de iluminação pública, vou trazer para vocês o artigo da Constituição Federal, que é o artigo 149A, que ele fala o seguinte: os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuições na forma das suas respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública. Observado o disposto no artigo 150, 1 e 3, parágrafo único, é facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Pessoal, isso é importante porque no início alguns municípios instituíram esse ressarcimento dessa iluminação pública mediante taxa. E mediante taxa não é possível, né? Porque quando a gente fala do fato gerador das taxas, temos lá as taxas de polícia, as taxas de serviço, né? A de polícia pelo exercício regulado do poder de polícia, e a taxa de serviço pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Literalmente, este é o fato gerador da taxa. Então, devido à impossibilidade dessa divisibilidade das taxas, então a gente não pôde ter essa contribuição de iluminação pública por taxa. Mas achou-se o entendimento que por taxa não é possível, tudo bem, mas como forma de contribuição é possível, e esse entendimento foi, digamos assim, consolidado na própria Constituição, como a gente acabou de ver aí no artigo 149. Mas, para ratificar esse entendimento que eu acabei de falar, eu trago ainda uma jurisprudência do STF. Veja, tem a súmula 670 que fala o seguinte: o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, isto porque é imensurável quanto cada contribuinte necessita de iluminação pública. Não se consegue saber com exatidão quem são os seus usuários específicos. Faltam os requisitos de divisibilidade e especificidade das taxas. E ainda tem a súmula vinculante número 19, que fala: a taxa cobrada exclusivamente em razão do serviço público de coleta, remoção e tratamento e destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145. Então veja, pessoal, quando a gente fala sobre esse assunto, fala o seguinte, que então a contribuição iluminação pública, contribuição. Já a taxa de coleta de lixo, aí sim é a espécie taxa. Então foi o entendimento é este. Então, pessoal, só nos resta agora visitarmos, né, o artigo 3º do Código Tributário Nacional, né? Eu não poderia falar sobre tudo isso sem apresentar para vocês literalmente o que está expresso aí no nosso artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então vamos visualizar a partir de agora aí na tela de vocês. Então tá aí, pessoal, nosso artigo 3º da Lei 5.172, que é o famoso Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É o que resta a gente fazer agora. Como diz o Jack Stripador, vamos por partes. 3 da manhã, uma mulher sozinha anda pela rua. Um homem com um manto se aproxima. Era ele. Segundo o dicionário Wikipédia, Dick, o estripador é o pseudônimo mais conhecido para designar um famoso assassino em série. Foi-lhe atribuído no mínimo 5 assassinatos. Nunca foi identificado e atuou na periferia de Whitechapel, distrito de Londres, e arredores em 1888, de nome desconhecido. Veio a falecer em 24 de março de 1919, em Londres, no Reino Unido. Vamos dissecar esse conceito, vamos falar dos itens um por um, e para que a gente possa entender melhor essa história de tributo e esse conceito que nos foi apresentado aí. Então tá aí, ó. Tributo é toda prestação pecuniária
pecuniária. Então, pessoal, quando a gente fala de uma prestação pecuniária, está dizendo uma prestação em dinheiro. Ou seja, você não pode simplesmente querer pagar. É o seguinte, eu estou com a dívida aqui, a dívida de IPTU, foi colocado o meu nome na dívida ativa e eu gostaria de pagar essa minha dívida com serviços. Ou então, eu chego, olha, eu tô com um carro aqui, é um carro que eu acabei de ganhar aqui no sorteio, eu gostaria de pagar o meu tributo com esse carro, tá? Então, pessoal, neste momento, quando eu falo prestação pecuniária, é a prestação em dinheiro. Veja que em seguida está apresentando aí para vocês prestação pecuniária compulsória. Quando fala compulsória, pessoal, é independente de vontade, né? Ou seja, você atingiu o fato gerador, ou seja, por exemplo, você tem um veículo no primeiro dia do exercício, é fato gerador lá do IPVA, né? Ou seja, você tem aquele veículo, e então o que acontece com o seu proprietário? Atingiu o fato gerador, a situação independente de qualquer atividade estatal específica, então o que acontece? Atingiu aquele fato gerador, vai ter que pagar aquele tributo. Tá? Veja que você não tem simplesmente a vontade, a manifestação de vontade de dizer, não, olha, esse ano eu não quero pagar, né? Esse ano eu vou pegar o carro e vou deixar na minha garagem o ano todinho, eu não vou tocar nesse carro. Ou então, você chega e fala assim, olha, eu tenho um imóvel aqui, mas eu estou indo para os Estados Unidos que eu vou fazer um mestrado, ou eu vou lá para a Europa, vou fazer um mestrado, vou passar 2 anos fora. Então ninguém vai entrar nessa casa, eu vou fechar essa casa. Então, olha, eu gostaria de não pagar o IPTU durante esses 2 anos. Não tem como, tá, pessoal? Porque independe da sua vontade. Atingir o fato gerador, aquela manifestação exterior de riqueza, então você tem a propriedade daquele bem, então atingir o fato gerador, vai ter que pagar, tá certo? Bem, em moeda cujo valor nela se possa exprimir. Aí é onde abre margem, por quê? Para aquela famosa dação em pagamento, a dação de bens imóveis, tá certo? Então, essa aí é uma possibilidade que a gente tem de pagar também aquele tributo com a dação de bens imóveis, né? Tá lá expressamente no Código Tributário Nacional. Bem, veja, que não constitua sanção de ato ilícito. Então, veja, não se confunde o tributo com uma multa. Então, veja, se você tem um veículo que estacionou no local proibido, então o senhor vai ser multado. Estacionou no local que não poderia ter estacionado, então você vai ser feita aquela notificação, auto-infração, e você vai ter que pagar, né, vai dar aquele direito de defesa, e logo em seguida aquela multa. Então, veja, multa é uma coisa, você está pagando porque você cometeu um ato ilícito, um ato proibido, né? Então, neste caso, você vai ser sancionado. E veja, instituída em lei. A gente ainda vai abrir aqui para vocês também o nosso famoso artigo 97 do Código Tributário Nacional, que fala lá, somente a lei pode estabelecer a instituição, a majoração do tributo, assim por diante. A gente vai falar todo ele aqui para vocês também, né? Vamos abrir, dissecar ele. E aqui o que ele fala? Tem que estar instituído em lei. Então a gente vai no direito tributário, pessoal, a gente vai falar muito, a gente vai ver muito essa reserva legal, né? Olha, tem que estar na lei, né? Não pode estar simplesmente num decreto. Tipo assim, a gente não pode instituir, vamos instituir o ISS do município por um decreto. Não pode, tem que estar na lei. Também cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tá certo? Então, quando ele fala essa plenamente vinculada, é vinculado, tá? Não pode o fiscal simplesmente chegar ali, olha, quer saber? Eu acho que eu não vou aplicar a penalidade não, porque realmente o senhor viajou, eu entendo que o senhor passou 2 anos fora, né? Então o senhor não entrou aqui no imóvel, então simplesmente a gente não vai cobrar esse tributo do senhor. Ele não pode fazer isso, tá? A atividade é vinculada, não é uma atividade discricionária, tá? Não há uma discricionariedade, tá? Ou seja, vai atingir o fato gerador, vai ter que pagar aquele tributo, sim. A Constituição, pessoal, ela não institui tributo, tá? Ela dá competência para que o ente, através de lei, institua, né, ou extingue os tributos, tá certo? Então precisa dessa lei.
tá? Aí, como eu falei, o Código Tributário Nacional, no artigo 97, também fala, né, que somente a lei pode estabelecer a instituição, a extinção do tributo, o fato gerador, a obrigação tributária principal. Vamos ver qual é a diferença, né, dessa obrigação tributária principal e acessória, e assim por diante, tá? Vamos falar sobre a legislação, sobre os decretos e assim por diante. Pessoal, então, vamos lá, retornando à nossa questão, lá do município de Erval Velho, também de 2018. Segundo o Código Tributário Nacional, o conceito de tributo então ele está te perguntando exatamente o que a gente acabou de falar aqui, qual é o conceito de tributo. Veja que agora, sem muita dificuldade, depois que a gente dissecou, né, a gente por partes, a gente abriu esse conceito e foi tratando todo ele, você vai ver que agora vai ficar muito mais fácil a gente resolver essa questão. Olha como ele começa aí, ó. Letra A, toda prestação pecuniária compulsória, perfeito, em moeda ou cujo valor nessa possa se exprimir, perfeito, que não constitua sanção de ato lícito, não, sanção de ato lícito não, sanção de ato ilícito. Então veja, ele apenas tirou uma letra, né, o que invalida a nossa questão. Então a letra A está errada. Vamos para a letra B. Toda prestação pecuniária é compulsória, perfeito, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, perfeito, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente discricionária, não, né, plenamente vinculada, tá certo? Então, essa discricionariedade, já falamos aqui, ela não existe, tá certo? É vinculada. Então, vamos para a letra C. Toda prestação pecuniária compulsória, perfeito, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, perfeito, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Responde a nossa questão a letra C. Mas vamos ver o que está de errado na D. Então tá lá. Toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, perfeito, que constitua sanção de ato ilícito. Aí não, né, pessoal? Lembra que a gente falou? Que não constitua sanção de ato ilícito. Então, é o que está errado aí na nossa questão. Tá ali, continuando, né? Instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Veja que ele tirou só esse não aí, e é o que invalida essa questão. Pessoal, essas foram as questões que a gente encontrou sobre esse assunto, sobre explorando o conhecimento sobre o que é o tributo do ano de 2018, foram apenas essas questões mesmo, tá bom? Bem, à medida que a gente vai avançando com as nossas aulas, a gente vai colocando mais questões, as novas provas que vão aparecendo, a gente vai colocando aqui também, tá certo? Para que a gente possa, digamos assim, fazer uma boa revisão com vocês sobre todo o assunto de direito tributário, tá certo? Pessoal, não esquecendo, se gostou da aula, não deixe de clicar no joinha e também não esqueça de se inscrever, porque assim que a gente disponibilizar a segunda aula, o senhor já recebe o link direto avisando, né, que já está disponível essa aula ou as outras disciplinas também que a gente está colocando aí no nosso canal, tá certo? Então, pessoal, só temos a desejar ao senhor, à senhora, bons estudos, né, e até ao nosso próximo encontro. Até lá!